Paz do Senhor, meus irmãos, que seu amigo Eliel Uller. Eu decidi gravar esse vídeo para responder a pergunta de um amigo meu, o Enival Marques, e a dúvida dele é sobre a aparente contradição que há na narrativa de Mateus 8 e 28, sobre o Gadareno, em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8 também, versículo 26. Então, em Mateus capítulo 8, versículo 28, vai falar que eram dois endemoniados de Gadara que saíram ao encontro de Jesus. Marcos e Lucas vão falar que é um só. Então, essas variantes, que são comumente chamadas, elas são comuns em textos que repetem a narrativa. Por exemplo, o 1º e 2º Reis com o 1º e 2º Crônicas, ou 1º e 2º Samuel, existem narrativas históricas que são parecidas, mas que ela tem alguns detalhes a mais ou a menos, comparando uma narrativa com a outra. Então isso acontece muito nos evangelhos também. Então essas aparentes contradições dada pela experiência de cada um, né? Por exemplo, a minha esposa e eu podemos presenciar o mesmo acontecimento. E se for pedir a nós que fizéssemos um relato, o relato não sairia igual, porque eu iria me ater a alguns detalhes e ela a outros detalhes, porque nós somos diferentes. Então, Mateus e Lucas, eles eram pessoas que serviam a Jesus, mas eram diferentes. Então, enquanto que Mateus pode ser que tenha presenciado o acontecimento, ele com mais precisão ele narra dois gadarenos, no caso, dois homens endemoniados que foram libertos por Jesus. Enquanto que Marcos e Lucas tiveram uma narrativa um pouco depois do acontecimento, conseguiram o registro de um homem só, ao invés de dois. Mas isso não altera a fidelidade do texto em ponto algum, porque essa variante ela não inutiliza e não torna o texto inútil, ou com falta de credibilidade. Não altera absolutamente nada e não há nenhuma distorção doutrinária, é apenas a omissão de um personagem. Então eram dois ou era um gadareno? Provavelmente eram dois, mas Lucas e Marcos preferiram fazer a narrativa de apenas um. Isso a gente vê em outros textos também, que aparece a omissão e a adição. Isso chama-se variante textual. Acontece, é bem comum, não há problema algum, não há contradição, apenas a adição de um personagem a mais no relato de Mateus. Mas é a mesma passagem, é o mesmo acontecimento. Só que eram dois, mas Marcos e Lucas preferiram falar que era apenas um. Valeu, um abraço.